Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a palavra de Deus. Sendo este o 12º dia, tem em mãos o nosso kit de fé, bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos concede sabedoria e entendimento, fortalece a nossa fé e esperança, sobretudo perseverança. Claro, nos aproxima de Deus. Para o dia de hoje, trago Gênesis, capítulo 19, livro de Salmos, capítulo 12, e livro do apóstolo João, capítulo 6, sendo dos versículos 1 a 24. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em nossos corações. Ló recebe em sua casa os 2 anjos. Ao anoitecer, os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra e lhes disse: "Por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho." Mas eles responderam: "Não, passaremos a noite na praça." Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento e eles comeram. Mas antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram Ló e lhe disseram: "Onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Traga-os aqui fora para que abusemos deles." Então Ló foi até a porta, fechou-a atrás de si e lhes disse: "Meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olhem aqui, tenho 2 filhas virgens e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem, porém não façam nada a estes homens, porque se acham sob a proteção do meu teto." Eles, porém, disseram: "Saia daí!" E acrescentaram: "Ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? Vamos fazer com você pior do que com eles." E atiraram-se contra o homem, contra Ló, e se aproximaram para arrombar a porta. Porém os homens, estendendo a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então os homens disseram a Ló: "Você tem aqui mais alguém dos seus? Genro, filhos, filhas, todos quantos você tem na cidade, faça-o sair daqui, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo." Então Ló saiu e foi falar com os seus genros, os que estavam para casar com as suas filhas. Ele disse: "Levantem-se e saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade." Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo: "Levante-se, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas, que aqui se encontram, e saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada." Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram, e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado para fora, um deles disse: "Corra para sair daqui com vida. Não olhe para trás, nem pare em toda a campina. Fuja para o monte, para que você não morra." Mas Ló disse a eles: "Assim não, meu senhor. Eis que o teu servo encontrou favor diante dos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia para comigo, salvando-me a vida. Mas não posso fugir para o monte, pois receio que a destruição vá me alcançar e eu morra. Eis aqui perto uma cidadezinha para a qual eu posso fugir. Ela é bem pequena. Permita que eu fuja para lá. Ela é bem pequena, não é verdade? E nela poderia salvar a minha vida."
O anjo respondeu: quanto a isso, estou de acordo, para não destruir a cidade de que você acaba de falar. Vá depressa e refugie-se nela, pois nada posso fazer enquanto você não tiver chegado lá. Por isso, a cidade recebeu o nome de Zoar. A destruição de Sodoma e Gomorra. O sol estava nascendo sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor, desde os céus. Ele destruiu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Abraão olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que da terra subia fumaça, como se fosse a fumaça de uma fornalha. Assim, quando destruiu as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição quando subverteu as cidades em que Ló tinha morado. A origem dos Moabitas e dos Amonitas. Ló partiu de Zoar e habitou no monte, ele e as duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar. Ló habitou numa caverna e com ele as duas filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Venha, vamos embebedá-lo com vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite deram de beber vinho a seu pai. E entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a primogênita disse à mais nova: ontem à noite deitei-me com o meu pai. Vamos embebedá-lo também esta noite. Entre e deite-se com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, naquela noite, deram de beber vinho a seu pai. E entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe deu o nome de Moabe. Este é o pai dos Moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe deu o nome de Ben-Ami. Este é o pai dos Amonitas até o dia de hoje. Amém. Comentários sobre o livro de Gênesis. Destaco no versículo 1. Quando o contingente celestial veio visitar Abraão, ele estava à porta de sua tenda, mas Ló estava sentado à porta de uma cidade perversa. Abraão era um peregrino estrangeiro que estava apenas de passagem neste mundo, mas Ló abandonou aos poucos sua tenda e se estabeleceu em Sodoma. Em vez de manter os olhos na cidade celestial, Hebreus 11, versículos 14 a 16, Ló olhou para Sodoma e começou a andar de acordo com o que via. Gênesis 13, versículos 10 a 11. Em seguida, ele montou sua tenda perto de Sodoma e finalmente mudou-se para aquela cidade. Comentários sobre os versículos 2 a 38. Ló colocou-se no papel de servo, mas não o vemos correndo para preparar uma refeição, como Abraão fez, nem ficando por perto para ver que outro serviço poderia prestar aos visitantes. Ele estava atendendo aos requisitos mínimos de hospitalidade, mas a chegada dos homens da cidade à porta com objetivos imorais foi a clímax da noite. A multidão exigiu: traga-os para nós aqui fora para que tenhamos relações com eles. Ló estava disposto a sacrificar suas duas filhas solteiras para satisfazer a concupiscência da multidão. Uma referência encontramos no livro de Juízes, capítulo 19. Mas os anjos intervieram.
o que havia acontecido com os valores pessoais de Ló, a ponto de eles oferecer as filhas para satisfazer os desejos carnais de uma multidão. Em contrapartida, Abraão oferecia seu filho ao Senhor. Por causa de seu amor pelas coisas do mundo, Ló não tinha influência espiritual alguma na cidade ou em sua casa. Suas filhas e os noivos delas riram dele e se recusaram a sair da cidade. Até sua esposa gostava tanto de Sodoma que teve de dar uma última olhada, e foi isso que a matou. As duas filhas solteiras de Ló seguiram o pai para fora da cidade, mas acabaram em uma caverna, embriagando o pai e cometendo incesto com ele. O fracasso de Ló como marido e pai teve consequências dolorosas e permanentes. Compreensão do versículo 16. Embora tenha tido uma maneira de escapar, Ló demorou em agir de caso pensado. Na primeira vez em que Deus o salvou, ele era prisioneiro de guerra, mas voltou para Sodoma. Que experiência dolorosa deve tê-lo advertido de que estava fora da vontade de Deus. Mas se Ló ouviu o aviso, certamente não o acatou. Agora Deus tinha de tomar Ló pela mão e arrastá-lo à força para fora de Sodoma. Primeiro, Ló demorou. Em seguida, argumentou equivocadamente e depois pediu para fazer o que bem entendesse. Em vez de ser grato pela misericórdia de Deus e obediente aos que o salvaram, ele se ressentiu e se opôs à ajuda que certamente não merecia. Como é fácil nos acomodarmos e ficarmos à vontade em lugares que não deveríamos nem visitar. Compreensão do versículo 27. Pense no amor do Senhor pelo povo das cidades ímpias da planície. Para começar, ele foi longâmino para com essas cidades enquanto via o pecado delas, assim como o sangue de Abel clamava da terra a Deus. Os pecados do povo clamavam das cidades ímpias. Deus é longâmino e retém seu juízo a fim de que os pecadores tenham tempo para se arrepender. 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 1 a 9. Abraão viu as cidades da planície destruídas e soube que Deus não havia encontrado 10 justos, mas Deus livrou Ló por causa de Abraão. Gênesis 19, versículo 29. Foi totalmente uma questão de graça e misericórdia de Deus. E, finalizando a leitura no livro de Gênesis, destaco o versículo 29. Deus tirou Ló fisicamente do desastre, mas os efeitos de seus erros espirituais continuaram a atormentá-lo. Ló estava conformado com o mundo. Tudo pelo que ele viveu virou fumaça e foi enterrado sob as ruínas e em algum lugar na região em torno do Mar Morto. Ele escolheu madeira, feno e palha como materiais para construir sua vida, e quando o fogo da purificação de Deus chegou ao fim, nada restou. A tragédia pessoal de Ló é um aviso para todos os cristãos. Eu disse, todos os cristãos, de que não devemos amar o mundo, ter amizade com o mundo ou ser manchados pelo mundo. Tiago 1, versículo 27. Porque o dia do juízo finalmente chega. Auxílio contra a falsidade. Ao mestre de canto para instrumentos de 8 cordas, Salmo de Davi. Salva-nos, Senhor, porque já não há quem seja piedoso. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor. E porei a salvo aquele que anseia por isso. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em forno de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás.
Tu nos livrarás desta geração para sempre. Os perversos andam por toda a parte, quando aquilo que não presta é exaltado entre os filhos dos homens. Amém. Comentários sobre o livro de Salmos, capítulo 12. No versículo 1. Neste salmo, Davi clama por socorro, salvação, livramento, pois o remanescente devoto de fiéis estava ficando cada vez menor. Não se tratava da queixa saudosista de um velho excêntrico que desejava de volta os bons e velhos tempos. Era o clamor de um servo de Deus verdadeiramente fiel e que queria ver sua nação, Israel, cumprir seus propósitos divinos na terra. A fidelidade de Israel incluía trazer o Salvador ao mundo e abençoar todos os povos. Gênesis 12, versículos 1 a 3. Compreensão dos versículos 2 a 4. Uma das marcas de um homem cheio do Espírito é a capacidade de detectar mentiras e mentirosos e evitá-los. Davi sabia que estava vivendo em uma sociedade controlada pelo engano. E a questão não era que apenas algumas pessoas estavam dizendo mentiras. O engano era uma das principais características de toda aquela geração. Compreendendo ainda mais o versículo 2, a bajulação alimenta-se do ego alheio e influencia as pessoas que querem permanecer importantes. Você pode bajular a si mesmo, aos outros e até mesmo a Deus. Sem dúvida, o que os lábios falam vem do coração. E é por isso que Davi acusa esses mentirosos de duplicidade, caracterizada por um coração dividido, em hebraico um coração e um coração. Isto é o oposto do coração perfeito, caracterizado pela total fidelidade a Deus e a sua verdade. Daniel, dos capítulos 7, versículos 20 e 25, e João, Apocalipse 13, versículos 2 e 5, dizem que o anticristo falará arrogantemente com um coração fingido e governará o mundo. Esse tipo de discurso é motivado pelo orgulho e usado por pessoas que pensam estar no controle e que nunca precisarão responder a ninguém, incluindo o Senhor. Elas se julgam donas dos próprios lábios e acham que podem falar o que bem entendem. Compreensão dos versículos 5 a 8. Quando Deus vier para libertar seu povo, ele cortará aqueles que praticam a bajulação e o engano. Isso significa ser separado da comunidade da aliança, como o processo de separação dos bodes das ovelhas. Podemos confiar em suas palavras. Ao contrário da fala sem valor dos enganadores, a palavra do Senhor é como ouro precioso, aquecido 7 vezes no crisol, antes de ser derramado na forma. Sua palavra é irrepreensível e merece toda a confiança. Ela é preciosa e deve ser valorizada. E finalizando a leitura no livro de Salmos, versículos 7 e 8 para a compreensão. Os últimos versículos lançam um chamado à ação, pois os ímpios andam altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens. Hoje, a corrupção, baixeza do gênero humano é uma realidade. Imoralidade, violência, mentira, embriaguez, pornografia, avareza, abuso de autoridade. As coisas que Deus condena agora são tidas como prazerosas, e a indústria do entretenimento e a mídia enaltece os que praticam e promovem. As pessoas se gabam daquilo que deveriam lhes trazer vergonha. Filipenses 3, versículos 18 a 19. Quando o povo de Deus adorar ao Senhor, orar e compartilhar o Evangelho com os perdidos, mais pessoas crerão e o sal e a luz serão mais sentidos na terra. Devemos também compartilhar a verdade da palavra com a próxima geração. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. E prepará-la para as batalhas e as oportunidades que hão de vir.
A igreja está sempre a uma geração a ser extinta, por isso devemos ser fiéis para ganhar os perdidos e discipular novos cristãos. Do contrário, a corrupção conquistará a terra. A multiplicação de pães e peixes. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: Onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: Nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: Façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: Recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Jesus anda sobre o mar. Ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar e, entrando num barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram com medo. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não tenham medo. Então eles o receberam com alegria, e logo o barco chegou ao seu destino. Jesus, o pão da vida. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido o pão depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. Amém. Comentários sobre o livro do apóstolo João, capítulo 6, versículos 1 a 24. Compreensão dos versículos 1 a 15. Nessa passagem encontramos 4 possíveis soluções para a necessidade. Primeiro, os discípulos sugeriram que Jesus mandasse o povo embora. Mateus 6, versículos 35 e 36. A segunda opção veio da resposta de Filipe à pergunta de teste. João 6, versículo 5, de Nosso Senhor. Levantar dinheiro suficiente para comprar alimento para o povo. A terceira solução veio de André, mas ele não tinha certeza de como o problema poderia ser resolvido. Ele encontrou um rapaz que tinha um lanchinho, 2 peixes e 5 pães de cevada. E a quarta solução veio de Nosso Senhor,
e essa resolveria verdadeiramente a situação. Ele recebeu os alimentos do menino, abençoou, partiu, entregou aos discípulos e eles alimentaram a multidão. Versículo 11. É significativo que João tenha mencionado 2 vezes o fato de Jesus ter dado graças. Versículos 11 a 23. Mateus, Marcos e Lucas declararam que Jesus olhou para o céu quando dava graças. Com esse gesto, ele lembrou às pessoas famintas que Deus é a fonte de todos os dons bons e necessários. Esta é uma boa lição para nós. Em vez de nos queixarmos pelo que não temos, devemos dar graças a Deus pelo que temos, e Ele o acrescentará. Compreensão no versículo 14. A lição prática aqui é: sempre que houver uma necessidade, dê tudo o que tem a Jesus e deixe que Ele faça o resto. Comece com o que tem, mas se assegure de dar tudo a Ele. Esse rapazinho merece admiração por compartilhar seu almoço com Cristo e sua mãe, por dar a ele algo que pudesse ajudar a Jesus. A dádiva daquela pequena porção de alimentos significou tanto para Jesus como o derramamento de um caro perfume. Compreensão dos versículos 16 a 21. Algumas vezes somos pegos por uma tempestade porque desobedecemos ao Senhor. Jonas é um bom exemplo disso, mas noutras ocasiões a tormenta nos acomete justamente porque estamos obedecendo ao Senhor. Quando isso acontece, podemos ter a certeza de que nosso Salvador vai interceder por nós, vir ao nosso encontro e nos livrar. Ao escrever o relato desse evento, anos mais tarde, João deve ter visto nele uma figura de Cristo e sua igreja. Cristo está no céu intercedendo por nós, mas nós estamos no meio da tempestade da vida, tentando alcançar a costa. Um dia, Ele virá a nós e alcançaremos o porto seguro. Então todas as tempestades terão passado. E finalizando o dia de hoje, um expositivo entre os versículos 22 a 40. Os discípulos podem ter ficado impressionados com o fato de tantas pessoas terem enfrentado uma tempestade a fim de procurar seu mestre, mas Jesus não se impressionou. Ele conhecia o coração humano e sabia que o povo inicialmente o seguira por causa de seus milagres. Mas agora, sua motivação era conseguir comida. Mas, mesmo sendo atraídas apenas pelos milagres, havia ainda, ao menos, a possibilidade de que algumas daquelas pessoas fossem salvas. Afinal, foi assim que Nicodemos começou. Mas por agora, seu interesse era satisfazer a necessidade mais básica: comer. Recebam essas palavras em nome de Jesus.